Bom dia, pessoal! Bem-vindos para mais uma semana, não é verdade? Hoje seguindo nosso horário, segunda-feira, português, ciências e depois o inglês com a tia Adriane. Eu solicito que vocês peguem a apostila do livro 2, B2, tá? Segundo bimestre de língua portuguesa, página 6. Livro 2, porque o 1 nós já acabamos, tá bom? Vamos lá. Hoje nós vamos começar com a unidade 3, um tema muito legal chamado Boas Recordações. Os objetivos são, nós vamos aprender, né? Identificar as características de um relato de memórias, nós vamos identificar os elementos de uma entrevista e seus propósitos. Nós vamos aprender a criar um título para a história e nomes de personagens. Vamos identificar e aplicar as flexões de gênero, número e grau em substantivos. Vamos aprender a reconhecer palavras primitivas derivadas, diferenciar substantivos comum e substantivos próprio. Vamos resolver problemas ortográficos relacionados ao uso do R e do RR. Vamos produzir um relato de memórias oral. Vamos realizar a entrevista oral e vamos publicá-la, viu? Em formato escrito. Então, tem muita coisa para fazer nessa unidade 3, não é verdade? Vamos aprender juntos, tá? De início, nós vamos observar essa imagem. Ó, observem essa imagem aí, tá? O que é que vocês estão vendo nessa imagem? É uma família, né? É uma família. Mas do lado tem um quadro. Vocês estão vendo um quadro que a gente coloca na estante, não é verdade? Vamos lá ver o que tá falando. Você gosta de se lembrar de momentos que já passaram? Eu gosto, e vocês? O que ajuda você a recordar? Fotos, diário ou amigos? No meu caso, a professora de vocês, o que me ajuda a recordar são fotos. Muitas fotos. E às vezes, em conversa com alguns amigos, né? A gente começa a recordar muitas coisas. Compare as diferenças entre as crianças no passado e no presente. Vocês vão observar essa imagem. A irmã mais velha, o que ela tinha antes? Ela tinha um cabelo comprido, né? Ela tinha cabelo comprido, ela tinha laços no cabelo. Ela não usava óculos e ela estava de chinelo. E agora? Como é que ela está hoje em dia? Ela tá com cabelo curto, ela não tá mais usando laços. Ela usa óculos e ela usa tênis. Vamos escrever isso aí? Vou colocar. Cabelo comprido. Laços. Aí você já sabe que é laços no cabelo. Sem óculos. E ela tava usando chinelo. Agora, cabelo curto. Ela cresceu, né? Sem laços. Ela cresceu, ela não quer mais usar laço nenhum no cabelo. Ela está usando óculos. Usa óculos. E está de tênis. Quem é o próximo? O irmão mais novo. Vamos observar o irmão mais novo. O que ele está fazendo lá na foto? Lá no quadro. Ele está segurando uma bola. Ele está descalço. Ele tem pouco cabelo. E ele está no colo, né? Do colo do vovô. E agora? Ele está segurando o quê? Ele está segurando um tablet. Olha a diferença. Ele está de chinelo. Ele tá muito cabeludo, tá com cabelo grande, está em pé.
Então, vamos colocar o antes dele. Segurando, nem vai dar para colocar, gente, uma bola. O espaço tá muito pequeno. Segurando uma bola, descalço, pouco cabelo. E no colo, tá no colo do... eu acho que é do vovô, né? Isso. E no colo. Agora, ele tá segurando um tablet. Tablet. Ele está de chinelo. Ele tem muito cabelo. E ele está em pé. Pronto. Essas foram algumas comparações, tá? Do antes e do agora. Da irmã mais velha e do irmão mais novo. Vamos para a página 8. Mas antes eu queria falar para vocês sobre o tema, gente, dessa unidade. Tá falando muito sobre a memória, não é verdade? Então, a memória, ela é a função cerebral que armazena informações obtidas por meio de nossas experiências. Então, nós nos lembramos de pessoas, de fatos, de sensações, de ideias, de música, etc. Então, recuperando as experiências arquivadas na memória e comparando-as com situações novas, nós somos capazes de aprender e acumular conhecimento, já que somos criaturas sociais dotadas de linguagem. Então, nós compartilhamos lembranças e criamos também uma memória coletiva, no qual se a gente se lembra de milhares de recordações individuais de um lugar. Se vocês fizerem uma viagem quando eram bem pequenos e essa viagem ficou marcada na memória de vocês, vocês vão se lembrar assim para sempre, de traços dela, tá bom? Nessa página 8, nós vamos ler uma história, tá? Do texto 1. Você vai ler um relato de memórias em que o escritor Ferreira Goulart narra lembranças da infância. Então, esse texto aqui, ó, o texto, o nome dele é O Povo. É uma recordação da infância do poeta Ferreira Goulart, tá? Ele é daqui, de São Luís do Maranhão. Olha que legal! Vamos ler? Tá dizendo assim: uma das minhas diversões preferidas quando menino era pescar. Às vezes pescava próximo à oficina da estrada de ferro, no córrego que não tinha mais que 2 palmos de fundura. Nele havia garrafas, pedaços de cano, onde o peixe-sabão costumava se esconder. Eu vinha com cautela, segurava o cano, tapando-lhe as 2 extremidades com as mãos e o pegava. Pesca mais difícil era arrastar camarão. Usava um cofo, espécie de cesto de palha, que vinha arrastando pelo fundo d'água, junto à areia, onde os camarões ficavam, e os ouvia saltando dentro dele. Junto ao cais estava uma velha draga enferrujada que apodrecia ali, tomada pela lama e pelos caranguejos. Quando a maré baixava em volta da draga, restava uma poça d'água rasa, que era um pouco mais funda junto à hélice da popa. Certo dia, desci até lá e fiquei olhando a água cristalina. Foi quando percebi, colado ao casco da draga, um animal estranho, de pouco mais de 1 palmo. Um polvo. Tentei pegá-lo, mas no átimo de segundo ele soltou sua tinta e sumiu na água subitamente escura. Que espertalhão! Até ali, polvos, para mim, eram de cinema, enormes, que com seus tentáculos abraçavam submarinos e navios. Mas aquele polvinho tão pequeno e tão esperto me fascinou muito mais que os grandes. Como é maravilhosa a natureza! Cria bichos que andam, bichos que voam e os que vivem no fundo do mar. A alguns dá asas, a outros nadadeiras, e o polvo, ela o fez movido a jato. A natureza deu olhos aos animais para que vejam
um mundo e se vejam, mas ao povo lhe deu uma tinta para turvar a água e não ser visto. Ferreira Goulart, O Touro Encantado, São Paulo, Salamandra, 2003. Que lindo, né, gente? Eu nunca tinha lido esse texto de Ferreira Goulart. Muito, muito lindo mesmo. Olha que memória sensacional. Ele relatou aqui, na verdade. Sensacional mesmo. Então, eu queria falar uma coisa para vocês. Ele colocou aqui o título, O Povo, né? Então, o título de um texto, de um poema, de uma poesia, muitas vezes ele nos permite descobrir o tema que será desenvolvido no decorrer do texto. Então, em O Povo, ele indica que esse molusco terá um papel importante na narrativa que está prestes a se desenrolar. Então, de fato, o relato do encontro com o povo fujão, protegido pela nuvem de tinta, né, que escurece na água, causa um espanto ao narrador personagem e o leva mesmo a décadas depois do ocorrido a tecer considerações sobre os prodígios da natureza. Então, Ferreira Goulart, ele até hoje ele fica, vamos supor, surpreso, né, com a astúcia do povo em se livrar dele e jogar aquela nuvem de tinta. Não é verdade? Ele fala assim, como eu acredito que ele deve contar essa história assim a milhões de pessoas, né? Porque foi uma experiência que ficou marcada na vida dele. Eu tenho certeza disso. Eu sugiro a vocês, eu posso até colocar esse livro, tá? Lá na biblioteca de classes de língua portuguesa, para vocês lerem, como uma dica de leitura. Nas Ruas do Brás, Drauzio Varela, tá? Ilustrações Maria Eugênia. Aí tá contando aqui, né? O médico Drauzio Varela, autor da Estação Carandiru, neto de imigrantes espanhóis e portugueses, relembra alguns episódios de quando brincava e brigava nas ruas do Brás, o bairro de São Paulo. Onde se criou. Drauzio conta algumas coisas que hoje são estranhas. Por exemplo, só quando já estava com 6 anos é que foi ao médico pela primeira vez. Então, gente, são histórias mesmo. Eu acredito que vocês vão gostar. Vão gostar pra caramba. Vamos para a página 10. Mas vamos primeiro responder aqui rapidinho essa página 9, tá? Tá tendo uma dica aqui. Sublinhe no texto as palavras que você não conhece. Aí vai ser com vocês. Vocês vão ler direitinho, sublinhar essas palavras que vocês não conhecem. E tá dizendo assim, o que você acha que elas significam? Tá? O que vocês podem estar fazendo? Pode estar separando uma folha, pode estar escrevendo essas palavras que vocês não conhecem, podem estar respondendo o significado delas, tá? E podem colar essa folha, grampear essa folha junto a essa página no livro, tá bom? As páginas 8 e 9. Procure-as no dicionário. Você acertou o significado delas? Quais delas você pode começar a usar a partir de agora, tá? É uma atividade para vocês. Aí a sugestão que a tia Catiusca dá. Respondeu na folha? Pode pregar essa folha na própria capa do livro, na página do livro, porque eu acredito que não vai dar para fazer aí no livro de vocês, tá? Escrever a palavra e o significado. Agora vamos lá para a página 10. Na página 10, nós vamos responder a primeira, a segunda e a terceira questão. A página 11 vai para casa, tá? Vocês vão responder a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. Lembrando que essa semana nós não iremos responder atividade em folha. Nós vamos responder os trabalhos, tá? Referente a M2 do primeiro bimestre.
Nós só vamos responder a atividade em folha na próxima semana, para não ficar muita atividade para vocês responderem, tá bom? Nós só vamos responder a atividade no livro essa semana, tá? De 1 até 5 vai ser só atividade no livro. Na próxima semana que vai ser atividade em folha, tá bom? Vamos lá. Converse com os colegas e com o professor. Letra A. Está dizendo assim. O texto se refere a que período da vida do autor? O texto se refere a que período da vida do autor? Gente, o relato, ele se refere à infância do autor. Quando ele era o quê? Um menino. Eu acredito que ele tinha a idade de vocês. Quando ele era um menino. Então, vocês podem escrever aí. O relato se refere à infância do autor, quando ele era um menino. Letra B. Qual era uma das diversões preferidas do autor quando criança? Então, como falou, ele relatou lá no texto, uma de suas diversões preferidas era pescar. Ferreira Goulart adorava pescar. Então, na letra B, vocês podem colocar pescar. Letra C. Ele costumava pescar Ele costumava pescar aonde, gente? Quase eu dou a resposta. Ele costumava pescar num córrego próximo à oficina da estrada de ferro. Muito bem. Ele costumava pescar num córrego próximo à oficina da estrada de ferro. Letra D. Como era esse lugar? Tá tudo lá no texto, gente. O córrego, ele não era muito fundo. E dentro dele haviam garrafas e pedaços de cano. Será que esse córrego era limpo? Agora eu fiquei imaginando. Deveria ser, né? Letra E. Por que o autor disse que o povo era espertalhão? Por que, gente? Porque quando ele tentou pegar o povo, o animal soltou uma tinta na água para encobrir sua fuga, né? Então, ele foi muito espertalhão. Letra F. Em sua opinião, por que o título desse relato é o povo? Vocês dariam outro título para esse relato? Hein? Na verdade, gente, esse título, ele remete ao encontro com o povo, né? Porque, como eu disse lá no início, foi um encontro marcante na infância do autor. Então, ele fez essa lembrança a ponto de principal do seu relato, né? Então, ele destacou o povo. É como se fosse uma lembrança para ele. Como eu falei, ele deve contar esse relato a milhões de pessoas. Ficou gravado na mente dele. Tá bom? Qualquer coisa eu vou abrir aqui as respostas só para vocês, tá? Pronto. Ó, aqui tá uma explicação. No relato de memória, são narrados acontecimentos passados da vida de quem o escreve. A descrição é um discurso muito utilizado em textos como esse, pois enriquece a narrativa e ajuda ao leitor a compreender como era a vida de uma época passada. Descrever é reproduzir por meio de palavras os objetos, os lugares, os sentimentos, os seres e a maneira como vivem, tá? Vamos responder essa segunda questão. Vamos lá? Marque as frases que estão de acordo com o que você leu no texto. O córrego em que o menino pescava era bem rasinho? Sim ou não? Sim, vamos marcar. O córrego era fundo e era difícil de pescar nele? Não. O córrego era bem rasinho e era bem fácil pescar nele. Então, a gente não vai marcar. O polvo que o menino encontrou era igual ao do cinema? Não, porque lá o do cinema ele imaginava grande, aquele que cobria os barcos, os navios. E o que ele viu, ele era bem pequeno, né? Então, a gente não vai marcar. O menino viu um polvo pequeno e esperto? Sim.
e fujão, né? Fujão, espertalhão. Ó, a resposta. O córrego que o menino pescava era bem rasinho. O menino viu um povo pequeno e esperto. Ó. A pessoa que narra suas lembranças conta não apenas os acontecimentos passados de sua vida, mas também as opiniões, as sensações e os sentimentos despertados por esses acontecimentos, tá? Terceira questão. Assinale o trecho que mostra uma opinião. Como é maravilhosa a natureza. Junto ao cais estava uma velha draga. Assinale o trecho que mostra uma opinião. Uma opinião, gente. Como é maravilhosa a natureza. Junto ao cais estava uma velha draga. Qual desses dois vocês marcariam? Como é maravilhosa a natureza. Ou junto ao cais estava uma draga? Quem falou como é maravilhosa a natureza, acertou, tá? Agora, da quarta até a sétima questão, vocês irão responder em casa, tá? Uma dica que a tia Catiusca dá para vocês. Tentem responder primeiro sozinhos. É importante vocês fazerem a leitura direitinho, tá? Mas tentem responder primeiro sozinhos. E depois vocês mostram pro papai, pra mamãe, pro titio, para quem está ajudando as atividades com vocês, tá? Mas lá na sala, vocês lembram que vocês primeiro respondiam só, aí depois a tia Catiusca ia corrigir com vocês, tá? Então, tentem fazer desse jeito, tentem responder sozinhos, que eu sei que vocês irão conseguir, tá? Então, a atividade para casa vai ser a página 11, e vocês vão escolher um trabalho que os responsáveis pegaram lá na escola para fazer também, tá? Para não ficar muito pesado, já vai a atividade para casa no livro e vocês vão escolher um trabalho. Eu vou estar explicando como vai ser, como esses trabalhos vão ser respondidos lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Beijo. Daqui a pouco tem aula de ciências, tá bom? Beijo em todos. Bons estudos.